Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Crer. A nossa gravação intermediária, pode falar assim, Will? Intermediária, porque hoje serão 3 gravações e nós estamos na segunda e temos agora o prazer de falar de humor, trazendo gente nova do stand-up. Abner Henrique, seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Pô, cara, ele parece assim que tem 16 anos, assim, mais ou menos, não é? É mais ou menos. Tirei o restinho de barba que tinha aqui, hoje aí ficou com cara de adolescente. Com cara de adolescente. Então, quando a gente fala cara nova no humor, tá literalmente nova, né? Seja bem-vindo. E aí, Will? E aí, Pava, beleza? Gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vinda, todo mundo está por aí já. Olha, eu estou empolgado com essa prosa, com essa conversa. Primeiro que o cara é um estouro, né? É um estouro. E além disso, eu acho que eu ainda estou me pegando no que o Anderson França falou pra gente. Que pelo humor a gente vai vencer o ódio da extrema-direita. Eu acho que essa é a solução, esse é o caminho. E esse cara faz bem isso, né? Já começou filosofando pois aqui. Mas é o nosso Epicuro aqui. Cuidado com esse negócio de Epicuro. Cuidado. Pode deixar que eu não vou soletrar. Não. Olha só, 213 mil... Ai, que inveja que eu estou aqui. Ô, Bruno, o que eu faço? Olha que inveja. 213 mil inscritos no canal, com 22 milhões de views. 22 não é um bom número. Passa por lá para a gente melhorar. 300 mil seguidores no TikTok, com 6 milhões de curtidas. 150 mil seguidores no Instagram. E você fez História na faculdade, é isso? Fiz. Formei em História, licenciatura e bacharelado. E quando e por que você escolheu ser comediante? Mano, comediante eu acho que eu comecei a gostar de stand-up quando eu tinha 12 anos, que eu comecei a assistir. E eu morava na cidade de Mauá. Opa! Do ladinho da Zona Leste Sim. de São Paulo. E aí sempre que tinha uma atração de stand-up, de comédia stand-up, eu ia lá assistir no Teatro de Mauá. E aí eu desenvolvi esse sonho na adolescência ainda. Só que eu até tentei, quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma apresentação no Teatro de Mauá, só que aí eu desisti. E aí só em 2017, quando eu tinha 21 anos, que eu vi começar a surgir uma nova geração de comédia, de pessoas que não eram aqueles comediantes famosos da televisão, mas que eu via que conseguiam viver de stand-up. E aí eu fui atrás de procurar onde é que tinha lugar para comediantes amadores fazer. Chamei o meu amigo Léo Ferreira, que é um outro comediante de Mauá, que já fazia, eu vi no Facebook vídeo dele sobre Mauá, e aí eu perguntei para ele onde é que tinha, ele me indicou um lugar, eu fui lá perguntar para a galera, e aí eles me indicaram que tinha uma noite que é especificamente de open mic, né? Tipo, comediantes iniciantes. Então eu comecei nessas noites e com o tempo você vai conhecendo a galera e fazendo mais show. Deixa eu aproveitar então para fazer uma pergunta para você. Queria que você respondesse agora em público, todo mundo que faz piada de mau gosto com Mauá. Você deve saber que Mauá, lá no ABC Paulista, tem aquela fama. Não visite Mauá porque vai passar uma flecha. Sabia? Ah, tá. Devolve aí, cara. A minha primeira piada era sobre isso. Na verdade, eu fiquei sabendo disso por causa do stand-up do Léo. Porque eu vi no Facebook ele falando, dizem que Mauá é perigoso. E eu nunca tinha ouvido essa ideia, porque eu nunca tinha, tipo, eu não saía de Mauá. Então eu não tinha uma visão de fora. E aí quando eu entrei na comédia eu vi que se você falasse, eu sou de Mauá, algumas pessoas já riam dessa frase. Sim. E aí eu falava, por quê? Só que aí eu, como comediante, você vai explorando isso, né? E aí a minha primeira piada eu falava, dizem que Mauá tem fama de índio, mas isso é verdade, isso não é verdade, Mauá não tem índio. Eu até fiquei chateado com isso, fui desabafar com o meu chefe, cheguei nele e falei, cacique. Era a minha primeira piada, que eu contei no palco foi essa. Mas hoje em dia eu já tento trazer uma outra perspectiva também, tipo, de Mauá sendo, no meu show solo eu falo disso. Mauá, como é uma cidade um pouquinho mais esquecida, assim, mais de lado, acontecem umas coisas muito bizarras, principalmente na política, assim. Acontecem umas coisas meio de máfia, que você fica até com medo de falar sobre o prefeito de Mauá, porque você fala, mano, essa família desse cara é barra pesada, tá ligado? E o Léo também tá começando a falar um pouco disso, porque Mauá realmente merece algumas críticas com comédia, né? Aliás, falando em Mauá, aproveitar para mandar um beijo para a querida Patrícia Gama. Sim. Durante 10 meses foi secretária de Cultura da Cultura de Mauá, né? Sim. Saudades, Pati. Olha só, eu pesquisando lá seus vídeos,
10 mensagens subliminares que a gente ouvia na infância crente. Como que foi a sua infância crente? Conta aí, Abner. Eu fui em... eu fui em Aliás, várias igrejas. Abner é o nome bíblico, óbvio com que certeza. ele passou pela igreja, né, Sim, gente? sim, sim. Meu pai que escolheu esse nome. O nome do meu irmão é Eber. Éder também, dois né? nomes bíblicos. Mas eu fui de diversas igrejas, mas geralmente era da denominação Igreja Batista, esse estilo, assim, não era tipo pentecostal. Eu achava essa galera até radical demais, assim. Eu considerava as igrejas que eu ia mais moderadas. Só que teve uma que eu fui na infância durante um bom tempo que, em uma época da igreja, eles começaram a falar mais sobre mensagens subliminares, começaram a trazer palestra do Daniel Mastral, não sei se era o nome do cara. É isso E mesmo. aí- Esse mesmo nome. E aí, tipo... Josué Irion. Eu nem vi muito sobre esse cara, mas, tipo, eu sei que ele era um influencer gospel, né? E aí, tipo, começou esses papos de mensagens subliminares e aí proibir qualquer estampa que tivesse, tipo assim, estrela, coração, certas marcas. E aí começava uma coisa, tipo, mano, caramba, o que será que a gente pode, então? Porque... Os moleques começavam a tirar a camiseta e vestir do avesso. Falavam, não, eu tava me sentindo mal por causa da estampa aqui. Que loucura. E aí, quando eu fiz uma piada sobre isso, uma menina... Eu nem tinha TikTok. Uma menina pegou essa piada que eu falava de uma camiseta do demônio, ela postou no TikTok e essa piada começou a viralizar no TikTok. E aí, por causa disso que eu criei um TikTok, eu vi, dá pra chamar uma galera por aqui também. Porque eu via que muitas pessoas que tinham infância evangélica tinham passado por isso, mas nunca tinham visto alguém falar sobre isso zoando, né? Tipo assim, com forma de piada. Então é meio que um desabafo, né? Veio muito crente por causa dessa piada. Boa. Num outro vídeo, você fala, tipo, faz 10 anos que você deixou a igreja. Como que foi a trajetória que te levou a fazer isso? Sem nenhum... Estamos papo entre amigos aqui, só curiosidade mesmo. Mano, mas pode parecer forçação de barra, mas é porque eu comecei a perceber uma radicalização pra direita, pra extrema direita. Tipo assim, o meu pastor começava a querer falar muito de política no culto. E o que foi a gota d'água pra mim foi uma vez que ele colocou uma TV assim lá no púlpito, começou a mostrar umas imagens e ele mostrou uma notícia falsa. E eu já tinha visto na internet, era uma que tinha foto do Jean Willis falando assim, eu acho que a pedofilia é bom porque não sei o que lá. E eu já tinha visto o Jean Willis desmentindo isso. E ver o pastor mostrando isso no culto me deixou muito incomodado. Tipo assim, caramba, mano, você está usando uma mentira para deixar as pessoas com medo. Pra quê? Tipo assim, ali eu nunca mais fui na igreja, tipo assim, pra escutar, pra levar a sério. Eu ia pra trocar ideia com meus amigos, fazer parte ali da comunidade. Mas eu nunca consegui mais levar a sério, porque eu considerava aquele pastor e aquela igreja que eu ia mais moderados, mais, tipo assim, mais cabeça aberta. E aí, quando eu vi que eles estavam ficando, tipo, bolsonaristas, aí eu falei, não, tipo assim, não tem como eu fazer parte disso aqui mais, sabe? E aí o Caio Fábio abriu minha cabeça sobre isso, de como existia uma distância entre Jesus e a igreja, sabe? Porque não era o mesmo discurso. E o bolsonarismo é o que deixa essa contradição mais evidente, né? Enfim. Caramba, ó, acabou de citar o Caio Fábio aí. Beijão se tiver. Aliás, ele passa sempre pelo meu Instagram lá para deixar um monte de risadas. Ele se diverte lá. Quer dizer, Ele comenta o meu também, eu fico mó feliz. Né? a gente ri para não chorar, né? Porque as coisas que acontecem dentro da igreja só a gente. Deixa aí eu mandar um abraço para todo mundo que está aqui já ao vivo com a gente, os nossos membros aqui. Se você não é membro, se torne membro aí, apoie o nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que chega junto. Só uma pergunta rápida, Dulce. Ela faz uma pergunta muito legal sobre a dificuldade de mulheres no stand-up. Confere? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que nos últimos um ano, talvez, começou a ficar mais difícil ainda. Porque já existia, no geral, uma menor quantidade de mulheres fazendo comédia. Só que no último um ano, eu sinto que principalmente depois dessa última eleição, parece, eu não sei se vocês também têm esse sentimento, de que muita gente da direita, da extrema-direita, fica assim, já que vai ser o Lula presidente, então agora pode tudo. Agora não tem mais regra. E aí os caras ficam mais descarados em ser misógino, em querer causar escárnio publicamente. E existe uma Escárnio coisa é crente, hein? Escárnio é bem crente o vocabulário. adaptando, né? Mas, tipo assim, os caras ficam mais descarados, perde a vergonha de ser cuzão, porque muita gente se identifica, muita gente é cuzona mesmo. E fica nessa de, tipo, tá radicalizado no geral. E acho que quando fica radicalizado, as pessoas sentem menos vergonha. Não sei se vocês viram os últimos discursos do Donald Trump falando de imigrante.
Tipo Sim, assim, chamando canalha. imigrante de animal na cara dura. não, sim. Então, tipo assim, a galera perdeu um pouco a vergonha de... Aquela frase do Casimiro, né, que ficou famosa, tipo, as pessoas deixaram de ter vergonha de ser burro publicamente, né? E eu acho que nesse caso também, dos caras tratarem a figura das mulheres como se fosse, tipo assim, eles não entendem que você é um influencer, mano. Tipo assim, muita gente te segue, tá ligado? Muita gente você vai influenciar a mentalidade de muita gente. Mas os caras querem achar que, não, eu não tenho responsabilidade porque eu posso falar qualquer besteira, sabe? Naquele dia, lá no show no Teatro Eva Vilma, tinha uma menina que mandou super bem, inclusive, não vou lembrar o nome dela agora, que falou sobre o filho dela. A Evelyn Mayer. Evelyn Mayer. Cara, ri muito, foi assim... Ela é muito boa, mano. Aliás, foi uma noite épica, porque o assunto do show foi todinho sobre os evangélicos. A Evelyn Mayer vai estar com a gente, vai ter um show dia 22 de maio no Capão Comedy. Eu, Thiago Santinelli, Léo Ferreira e Evelyn Mayer. Olha No só, Capão Redondo. Zona Sul de São Paulo, imperdível. Você viu que agora ele contando que foi lá um dia que era só iniciante, agora ele faz show solo, tá? Então o cachê dele foi o dobro para vir para cá. Desculpa, gente. Investimento Aos pesado. nossos membros do canal Muito aí, obrigado você, caprichem, gente. porque o cachê foi muito alto, né? Abner, eu vi um react seu ao Cláudio Duarte, aos nossos seguidores, desculpe Mencionar, citar personalidades do tipo, assim, a gente não costuma citar só como exemplo disso que ele acabou de falar, asshole. Você fala que ele se considera, né, ou as pessoas o consideram o pastor mais engraçado do Brasil, para alguns, né? Como que você avalia o tipo de humor que ele faz? Eu não vou fazer nenhuma cara, eu só vou fazer a Exato. pergunta para ele. Nem vai falar nada sobre o cabelo dele? Nada, né? Então, mano, é porque o ambiente da igreja é tão sério, tão chato, tão rígido, que aí qualquer um que cause o riso já é mais atraente do que qualquer outro, né? A comédia é muito mais atraente do que alguém muito sisudo. Só que pra mim, as coisas que ele fala são a mesma coisa do Silas Malafaia. Ele só deixa mais engraçadinho, sabe? E isso é um pouco perigoso, né? Porque aí ele dá uma embalagem bonitinha e fala um absurdo, assim. Só que ele fala de uma maneira engraçadinha, então ele atrai muita gente. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, sabe? Pra tentar trazer atenção. Porque eu via que ele atingia até pessoas que não são evangélicas. Tipo assim, pessoas que não são do meio crente, não são da igreja, mas se atraem pelo discurso, pela oratória engraçada. Mas enfim, eu queria fazer esse vídeo pra bater na tecla. De, mano, ele tá falando a mesma coisa dos outros, tá ligado? Só lembrando que ele é um personagem, você sabe que ele não é mineiro, né? O Cláudio Duarte é Eu nem carioca. faço- eu Ele nem é faço ideia. carioca, ele faz aquele jeitinho mineiro, né? Mas é Sim. tudo um personagem ali, não tem nada de mineiro ali, não. É um personagem, inclusive, que ele interpreta um cristão, é isso? Verdade. Mal, inclusive muito mal. Interpreta muito mal. Finge, assim. muito mal. Isso aí. Caramba, você conhece algum outro artista que faz stand-up, vamos dizer, gospel, alguma coisa assim? Gospel no sentido de... De que pré-evangélico, assim. Tem, a minha mãe esses dias veio falar, filho, olha esse comediante aqui, mandou um vídeo do Jonathan Nemer pra mim. Era esse que eu estava esperando você citar. Muito ruim, mano. Desculpa. Porque ele não vai ver isso aqui, provavelmente. Ele tá muito grande, muito rico, mas ele é muito ruim. Mas é porque, tipo assim, Impressionante. stand-up é uma coisa difícil de fazer. E aí acontece com algumas pessoas, o Craque Neto tentou fazer stand-up. Grande uma vez. Craque Tipo Neto. assim, tem algumas pessoas que são famosas fora do stand-up e elas tentam usar essa fama delas para já entrar com o público, já fazer um show pra um teatro cheio. Mas fazer stand-up é muito difícil, mano. Então, tipo assim... tá ligado? Para aquele público crente atinge ele, porque os crentes não iam ver o show de outra pessoa, tá ligado? Mas... Quando você lança um show de stand-up, você tem ideia, assim, mais ou menos, do tempo que você dedica escrevendo, pesquisando? Aliás, ele tem, toda a produção? na bio dele, tem o lance de roteirista, em tudo quanto é lugar aparece. Aí tem até um e-book, não é isso? Que você... Sim, sobre Isso. técnicas de stand-up. Você ensina? Você tem um e-book disso? tem um Você e-book. ensina? disso. Tem uma produtora que eu sou contratado, que aí eu escrevo uns conteúdos de técnica de escrita para eles, e aí eles juntaram uma equipe, o e-book não foi só eu que escrevi. O conteúdo é meu, só que a galera montou lá um sistema de QR Code que você aponta a câmera e vê o vídeo da piada e depois volta para ler o texto, sabe? Ah, Então é que uma parada legal. interativa, eles lançaram lá, tá no site legal. da Casa de Artistas. Isso Legal. aí. Mas e aí? Quanto tempo você dedica, mais ou menos assim? Mano, o show que eu tô... Anos. A resposta é anos. Tipo assim, o show que eu tô fazendo hoje tem piadas que eu faço há, sei lá, 4 ou 5 anos. Tem algumas piadas que são mais recentes.
mas que você vai alterando, mudando. Cada vez que você vai fazer um texto, você vai crescendo, alterando, tipo assim, aqui tá funcionando pouco, aqui eu preciso mexer, aqui eu preciso colocar mais coisa. Esse assunto aqui eu tô falando pouco. Ou senão, esse assunto aqui tô falando demais, vou diminuir. Então, tipo assim, para quem faz muito show, tipo assim, um Afonso Padilha, Thiago Ventura, o Thiago Santinelli tá fazendo muito show agora também, você consegue, em um ano, montar um show de 1 hora, porque você faz uma quantidade de shows muito grande. Mas, tipo, pros outros é como uns 2, 3 anos para você montar um show solo, tá ligado? Caramba, 2, 3 anos. Eita, é mole, cara? É mole, cara. É. Olha só, em 2020, você e o também humorista Di Lopes foram investigados pela Polícia Federal. Quem diria, hein? Vai vendo. Vai Que vendo. chique. Olha o currículo do cara. Olha o naipe. Olha o currículo do cara. Por ordem, calma que vai piorar. Ah, peraí. Por ordem do então ministro Sérgio Moro. Grande marreco. Grande marreco. Curitiba. Sob acusação de capacitismo. Aí a minha pergunta, há limites para o humor? Como defini-los? É óbvio que eu li o que vocês escreveram, mas acho que é um assunto bem legal para a gente trazer, que sempre aparece essa coisa do humor, de limites, como que é isso? Não, pro humor em si não, né? Porque até se uma piada for criminosa, vai ter gente que vai rir dela, né? Mas a questão é a plataforma, né? E foi isso que a gente aprendeu na época. Era uma coisa que a gente não tinha entendido ainda. A gente achava que se a gente colocasse um aviso no começo do vídeo e uma marca d'água, a gente ia meio que restringir aquele conteúdo para as pessoas que era o público-alvo. Só que não tem essa, né? Porque se tá no YouTube, é como se fosse uma TV aberta ou um rádio. Tipo assim, qualquer um pode pegar aquele conteúdo e não interessa qual foi a sua intenção, qual foi o contexto. Foda-se. Então, tipo assim, ali eu percebi, não é a mesma coisa você contar um tipo de comédia para uma pessoa que foi te pagar e tá te vendo ao vivo e você colocar no YouTube, porque aí as pessoas que não viram o começo, meio e fim do show vão ver aquilo de uma forma descontextualizada e elas têm o direito de se ofender. Eu não achei, tipo assim, eu nunca fico, você não pode se ofender porque é só uma piada. Não, eu entendo, a pessoa tem o direito de se ofender e a gente vacilou de não ter pensado que aquilo poderia ter acontecido, tá ligado? Porque se você está trabalhando na internet, você tem que entender que aquele conteúdo vai ter um impacto. Tipo assim, você não pode falar caralho no Bom Dia e Companhia, sabe? Uhum. Porque tem um contexto, e a linguagem, e o contexto. Tipo assim, se você tá num comedy club à noite, que é o lugar que a gente se acostumou a fazer, você pode falar altos absurdos, que se você postar, pode te dar um problema. Porque aquele conteúdo não é feito para todo mundo, sabe? Então foi um aprendizado. Eu não sabia o que era capacitismo na época, não sabia esse termo. Nem o Moro sabia. O Moro também não sabia, sabe, não sei sabe. nem... Existia uma lei, eu não sabia, existia uma lei do capacitismo, eu não sabia dessa lei. Então, quando eles me falaram, eu entendi a crítica, eu entendi, de verdade. A minha intenção quando eu escrevi, a piada que deu problema era sobre autismo. E a minha intenção, quando eu falei sobre aquilo, era tentar trazer um assunto que eu via que era pouco discutido. Eu nunca tinha visto uma piada sobre esse assunto. Então, a minha intenção era essa. Só que a crítica que eu recebi foi mais negativa do que positiva. Tipo, os moleques dos quais eu falei se sentiram mal com aquela piada. Então, eu entendi. A intenção da minha comédia não é ficar humilhando eles. Então, se eu sei que tipo, aquilo foi humilhante, eu vou parar de fazer. Vou falar, se eu for falar desse assunto, vou falar com o conhecimento que eu absorvi. Não vou ficar batendo nessa tecla sabendo que eles estão se chateando, porque não é a minha intenção, tá ligado? Não é estilo Danilo Gentili, Léo Lins e assim? Então, eu acho ruim quando a pessoa fala, eu estou me sentindo ofendida, e você fala, foda-se, porque você está numa posição de privilégio, que, tipo assim, não é você que vai sofrer com aquilo, então você simplesmente tá com foda-se e continua, tipo... Perde a graça pra mim. Tipo, a graça é você ser surpreendente, não você ser maldoso de propósito, tá ligado? Enfim. Agora, olha só, a gente está tendo uma aula aqui de... Olha a complicação que é, né? A gente acha que está chegando lá e você acordou inspirado e chegou lá para falar um monte de coisa. Olha todas as variáveis envolvidas aí em relação a assuntos... Essa geração atual, especialmente a extrema-direita, fala que todo mundo tem muito mimimi, alguma coisa. Na verdade, eu fiquei surpreso assim, com tanta gente mal-humorada no seu Instagram, por exemplo. Quantas pessoas chegam lá assim, você fala bom dia, os caras já vão lá brigar com você. Não teve graça nenhuma. É sério. Parece que eles copiam e colam. Assim. Ele acha que é engraçado, então as pessoas vão assim e ficam lá assim, tacando hate, assim, aquele monte assim.
que é isso, cara? As pessoas são... Ou é pela questão política, eles querem te atacar de alguma forma? Como que você eu acho sente que isso? principalmente quando você trata de assuntos como religião, você mexe num gatilho que é, tipo assim, para muitas pessoas é um assunto sensível, né? Então acaba sendo fácil de você ofender mesmo se não for a intenção. Tinha piadas que eu fazia que eu falava, mano, isso daqui não é nem um pouco ofensivo, mas a pessoa consegue se ofender mesmo assim. E, tipo assim, beleza, eu nunca vou conseguir controlar isso. A questão é você saber absorver a crítica. Essa crítica tá querendo me dizer o quê? Se o cara fala não teve graça, beleza. Tipo assim, não tem o que eu fazer, tá ligado? Agora, se é uma crítica que eu posso... Não, realmente, faz sentido. Tipo assim, eu gosto de escutar também, tá ligado? Agora, a onda de hate, eu acho que é pra todo mundo que, tipo, cria conteúdo, mano. Tipo assim, o Whindersson vai ter gente que vai odiar as coisas que ele faz, tá ligado? O Thiago Ventura tem gente que odeia o que ele faz, então... Acho que com todo comediante é assim. Eu, particularmente, não gosto da dinâmica das redes sociais. Se não tivesse a necessidade de vender ingresso, eu provavelmente não teria redes sociais. Mas acaba se tornando uma necessidade mercadológica de onde a gente está. Se você não for visto, você não é lembrado, né? Então a gente tem que criar esse tipo de conteúdo. Eu gostaria só de escrever piada de stand-up e fazer stand-up. Mas a gente está uberizado, né? Então, É a precarização do comediante, olha só. Já está virando crítica social o bagulho aqui. Quais suas referências na comédia? E se alguém, provavelmente de fora, né? Porque a gente já bateu nos de dentro, se alguém de alguma forma te inspirou para a criação de piadas sobre religião? O George Carlin. George Carlin foi o primeiro que eu vi fazer piada de religião e era bem pesado para a época, para os anos 90, assim, ele falava que Deus não existe, ele era bem ateuzão, militante, assim, mas eu achava interessante como ele já batia de frente com uma sociedade muito conservadora, principalmente nos Estados Unidos, Sim. né? Uma teocracia praticamente, né? Não que aqui também não seja, mas ele foi o primeiro. Agora, a gente que eu me inspiro, tem um comediante que eu tenho tentado falar mais dele, porque eu sei que ele é pouco conhecido no Brasil, que é o Frank Boyle. Frank Boyle é um comediante escocês, um cara de esquerda radical. Eu conheci ele vendo um programa da Inglaterra, que eu gostava de ver no YouTube, porque era um programa engraçado, de piada com notícia, e ele se destacava muito, assim. Então, eu comecei a ver ele. Ele é um cara muito que se posiciona politicamente, um cara de esquerda radical, e que fazia piadas que, tipo assim, eram muito pesadas para TV aberta, sabe? Só que eram pesadas inteligentes, assim, você via que ele não estava tentando ser gratuito, ele realmente ele se destacava muito, assim, em relação aos outros comediantes. Então, Frank Boyle é uma inspiração para mim e deixa eu ver, um que a galera pode pesquisar fácil na Netflix, tem o... esse não está na Netflix. O Louis C.K. Louis C.K. é um outro comediante gringo que eu considero ele o melhor do mundo hoje. Tipo assim, texto muito maduro. Já tem um monte de dicas aí para vocês. Um dos seus haters, eu adorei a frase dele, disse assim: você não faz piadas, você faz militância. Eu adorei essa... Às vezes, lembra a história do relógio quebrado, né? Às vezes eles acertam em alguma coisa assim. Qual que é o seu ativismo, Abner? Fazer piadinha na internet, postar no Instagram, mano. Minha grande militância é essa. Eu nunca fui filiado a nenhum partido. Nunca fui. O único protesto que eu fui na vida, mano, foi em 2013, quando tava tendo aqueles protestos. Eu fui no de Mauá, na minha cidade, pra baixar o preço da passagem. Foi o único protesto, assim, tipo... Eu não sou um cara extremamente... Eu comecei a me radicalizar politicamente no ano passado porque eu comecei a me informar mais. E aí eu comecei a entender alguns discursos que na época da faculdade eu não entendia direito. Eu sou pai agora, eu sustento uma família na periferia de São Paulo, então foi isso que me radicalizou. Não foi o discurso de alguém que eu vi. Eu fiz faculdade de História na USP. Eu poderia ter me tornado militante político se eu quisesse, mas eu não quis, tá ligado? Mas hoje em dia eu me radicalizo mais por entender algumas coisas, por sofrer na pele algumas coisas que o capitalismo causa e entender que a gente precisa começar a questionar o capitalismo, senão ele nunca vai ser superado. Agora, militância, eu acho que é só uma palavra reacionária, né? Tipo assim, nesse contexto que ele usou, né? Sim. Nesse contexto que ele usou, militância é só um termo reacionário para impedir você de falar algumas coisas, porque ele considera que você está lacrando, mas isso é uma ideia meio genérica, meio vazia. Eu acho que não significa nada na prática. Tipo assim, não é como se o George Carlin, o Richard Pryor não fossem militantes também. Tipo, o stand-up começou militante, tá ligado? Então, falar isso é só alguém que tá meio despolitizado, né?
A semana passada a gente entrevistou um ativista que está exilado. Olha só, existe isso no Brasil de hoje. É um ativista que está exilado na França e ele falou o Will fez uma menção, ele falou um lance muito legal que ele, por 10 anos ele não pode voltar ao Brasil, ele não tem mais nenhum documento brasileiro, requereu lá a cidadania, enfim, na França, e ele falou que ele pretende usar o humor, que o humor mais eficiente do que ele continuar escrevendo. Ele foi colunista da Folha, foi demitido de todos os lugares, inclusive. Foi ameaçado no Brasil, aí foi para Portugal, começou a falar de política lá, foi ameaçado, teve que sair de Portugal corrido também. Aí, então, e ele falou que o humor é um bom caminho. Você concorda com isso? Eu acho que, especialmente na questão política, porque conversar não dá, né? Sim, sim. Sim, e a extrema-direita mostra pra gente que isso é verdade. O que é o Nando Moura, né? Nando Moura atrai um monte de gente porque ele é engraçado, mano. Meu amigo falava isso. Falava, mano, eu assisto ele pra dar risada. Porque o jeito que ele fala das coisas é tão debochado que você se atrai. Tem gente que fala assim pra mim quando eu faço um vídeo de react. Você não demonstra argumentos, você só faz deboche. Tipo assim, sim, mano, eu sou comediante, tá ligado? Não vou chegar aqui com estatísticas e dados. Tipo assim, a arma que eu tenho é essa. E funciona, mano. Tipo assim, os caras de fórum neonazista na internet, tipo assim, começam a se organizar através de meme, através de piadinha. Sim. Uma piadinha zona aqui, uma piadinha zona ali. Eu descobri ano passado que existia páginas de meme comunista. E eu comecei a seguir também, para entender como é que a galera trabalhava. Porque realmente é possível você fazer críticas só com uma imagem engraçada, tá ligado? Quanto mais com uma piada, que é tipo assim, você consegue articular uma ideia, uma linha de raciocínio. Então, o humor é sim uma ferramenta política importante. E quem não percebe isso acaba sendo levado por ideologias sem notar. Isso é muito perigoso para um comediante. O problema desse meio... Caramba, lindo. Do seu meio que a gente vê é o seguinte, tem dois tipos que se destacam muito. Primeiro, os que são realmente da extrema-direita, violentos, no sentido de fazer piada de mau gosto, etc. E tem os em cima do muro. A turma que diz que não está nem lá nem cá, eu só faço piada, estou em cima do muro. Por você ser alguém que dá para perceber que é alguém de esquerda, que tem um posicionamento, uma crítica, acabou de fazer uma crítica brilhante sobre o capitalismo, você sente que existe uma dificuldade quando você coloca, por exemplo, está fazendo uma piada e você joga capitalismo. Você acha que nessa hora tem um bloqueio em quem está te ouvindo? Às vezes sim. E aconteceu isso essa semana, mano. Tipo assim, eu escrevi algumas piadas sobre... Foi o tio Paulo, tio negócio Paulo. lá, o cadáver no banco sim, e tal. Sim. E aí uma das piadas que eu escrevi era tipo assim, eu achava que o limite do capitalismo eram as casas de aposta, mas conseguiram sujar nosso nome em outro multiverso já. E aí, quando eu falei a palavra capitalismo, tipo assim, a galera se fechou assim em um show que eu fiz. Tipo assim, a galera não riu mais, porque vai questionar o capitalismo agora. Porque tá tão introjetado que às vezes se você questionar já vão considerar militância, lacração, mimimi. Sendo que não, é uma coisa que dá pra gente questionar realmente. O capitalismo existe há muitos séculos. Tipo assim, há muitos séculos. Então, já dá pra perceber que, tipo assim, dá pra gente superar ele por aqui, por ali. Então, realmente já tem algumas pessoas que se fecham para crítica, só que eu acho que é importante a gente continuar fazendo porque você vai atrair novas pessoas. Inclusive, a gente tem feito isso em alguns shows que eu faço. Algumas pessoas vêm falar comigo depois e falam, mano, eu nunca fui em nenhum show. Tipo assim, eu só assisto você, tá ligado? Então, tipo, eu acho isso uma contribuição boa. Eu sei que eu ainda tenho uma proporção pequena em relação a vários comediantes. Eu sou um comediante que está buscando minha relevância ainda na cena, mas eu já consigo alcançar alguns tipos de público que eu vejo que outros comediantes não alcançam. E eu acho isso uma contribuição importante para a comédia, sabe? Boa. Cara, estou me deliciando aí com os Sim, bastidores, porque o processo... eu trabalho com criação de conteúdo também e assim é parecido, é sofrido, enfim, e tem, cara, muito legal. Como que você já deve ter recebido zilhões de vezes essa pergunta? Quando algumas piadas não funcionam e fica assim aquele 2 segundos de silêncio que parece que dura 5 horas, esses 2 segundos assim. Como que faz, cara? Cara, 2 segundos é muito tempo para ficar em silêncio. Mas 2 segundos, tipo assim, ou você muda de assunto, né?
Ou você simplesmente fala, isso daí não funcionou. Você reconhece o erro ali na frente da galera. Mas o normal é você, tipo assim, se a galera não tá comprando as ideias de religião, fala sobre religião, tá muito sensível com esse assunto, aí eu falo da minha família, falo sobre ser pai, paternidade. Tento buscar outros assuntos que dá para as pessoas se identificarem, mas que não vai... Agora, tipo assim, se é o meu show solo, no meu show solo eu tenho mais liberdade de tratar de assuntos mais densos, mais difíceis. Agora, quando você vai fazer um show de elenco, que as pessoas não necessariamente conhecem você e você precisa convencer elas, aí você tem que ser profissional, no sentido de, tipo, beleza, eu não posso deixar a plateia cair, né? Esse é a linguagem do comediante para quando a galera não tá rindo. É que a plateia tá baixa, né? Então você tem que, de alguma forma, tentar dar um choque para levantar ela. Às vezes você não consegue, aí você só volta para casa chorando mesmo. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Para o médico, ninguém pede para o médico assim, faz uma... Abre uma barriga aí, ou faz uma cirurgia aqui. Mas para comediante, todo mundo, conta uma piada, fala, assim, imagina, para o advogado, defende, faz uma... Mas para o comediante, existe essa obrigação de ser engraçado o tempo todo? Como que é? As pessoas não chegam em mim pedindo pra contar piada, não. Mas existe uma certa expectativa. Tipo, eu sou uma pessoa muito tímida, por exemplo, mano. Eu tipo assim, nossa, mano. Eu vou tentando me articular, mas eu sei que eu não sou uma pessoa expressiva que vai deixar todo mundo alegre na roda, sabe? Vai fazer a roda inteira rir. Às vezes as pessoas têm essa expectativa de que você vai ser o engraçadão da turma. E eu sou engraçado, tipo assim, com quem eu tenho um pouco mais de intimidade de conversar, tipo assim... Eu conheço a pessoa e eu sei as piadas internas, sabe? Mas eu acho que é só isso, tipo assim, essa contradição entre... Algumas pessoas não entendem. Como é que você tá num palco e você é tímido? Então, porque no palco eu me preparei, tá ligado? Eu escrevi, eu fiz várias vezes, tá ensaiado. Então, tipo... Mas eu sou uma pessoa tímida no geral, tá ligado? Tem que ensaiar como? É na frente do espelho também ou não? Não. Às vezes eu fico, tipo assim, escutando o show e tentando repetir. Eu separo um tempo do meu dia para fazer isso, mas... Na maioria das vezes é você, tipo assim, apresentando mesmo. Você vai lá e faz um show, testa uma ideia, vê como é que foi, escuta e pensa, bom, dá pra eu fazer de novo dessa outra forma, tá ligado? E aí você altera um pouquinho a ideia e você vai fazendo vários shows até uma ideia ficar boa. Porque a primeira vez que você conta uma ideia, nem sempre ela tá boa ainda. Às vezes é só uma semente, tá ligado? Mas se você continuar insistindo e souber desenvolver, ela pode se transformar numa piada muito boa. Então, é isso. Tá fazendo vários shows, tá ligado? Você vai errar em algum momento, tá ligado? Você mencionou referências aí de comediantes da gringa. Brasileiros. Além daqueles que nós já falamos aqui, tem alguém que você acha que tá meio que desconhecido, que precisa ser conhecido, que é muito bom, que é um cara que... Tem, mano. Sempre tem. Desconhecido, tem muitos bons, assim. Tem um amigo meu que tem aberto meus shows, que eu gosto muito dele, é o André Groppo. André Groppo é um comediante novo e que é muito bom. Agora, tem alguns comediantes que, tipo... talvez algumas pessoas considerem eles famosos, mas talvez algumas pessoas considerem que tá famoso só ali na bolha dos comediantes, que é o Rodrigo Marques. Rodrigo Marques é um Rodrigo exemplo. Marques, sim. Vocês já viram coisa dele? Sim, então, demais. ele já é um cara um pouquinho mais mainstream, né? Ele é uma referência para mim. O Igor Guimarães é um cara muito bom. O Murilo Couto, eu gosto muito. É isso aí. A Nini Magalhães. Nini Magalhães é uma comediante... talvez ela se enquadre nessa categoria de não é uma pessoa famosona, mas eu acho ela muito boa, a Nini Magalhães. Conheci em Brasília e ela já arregaçava, assim. Porque ela trazia uns temas novos. Ela falava sobre ser mãe, mulher preta, tipo, mãe solo de 3 filhos numa periferia, tipo assim, vivendo um relacionamento abusivo. Meu Deus. E ela conseguia deixar esses assuntos pesados extremamente leves, tá ligado? Ela arrebentava, então... A Nini Magalhães é um nome que eu citaria. Mas e aí, você fala assim, tem um cara que abre meu show que é muito bom. O fato de abrir o seu show não quer dizer que ele é assim, mais fraco, como é que eu posso dizer? Ele é inferior a você. O que faz para um comediante admirar outro comediante? Só risada?
Mano, no fundo, a gente admira muito quem a gente, tipo assim, vê o potencial ali. Às vezes você conhece uma pessoa que ela não é um comediante foda, mas você fala, mano, tem umas ideias muito boas ali que, tipo assim, se lapidar um pouquinho e treinar bem, vai ficar muito foda, tá ligado? Porque a comédia tem uma questão de... O Louis C.K., ele diz, se você tem menos de 10 anos de carreira, você tá começando, tá ligado? Tipo assim, você precisa ter muita prática, muita malícia de palco e capacidade de escrever também. Tem alguns que ficam muitos anos sem escrever muito. Isso é ruim, é bom você se desenvolver na escrita. Agora, no caso de abrir show, é só uma pessoa que está fazendo há menos tempo mesmo. O André Grupo, ele começou mais ou menos na mesma época que eu, só que ele parou, viajou para o Canadá, morou lá e voltou agora. Então, ele está voltando a fazer. Ele não tem tanto tempo de material ainda, mas ele é muito bom, mano. Eu pago um pau pro jeito que ele escreve. A pergunta vem porque eu lembrei de quando você falava daquele reality, acho que da Prime, que juntava um monte de comediante e uma das que era apresentado pelo Tom Cavalcante, era a Prime? O LOL? O LOL, isso. Tô ligado. E aí, quem ria... Tinha lá que uma parte que era eliminado, né? Sim, aí eu fiquei pensando comigo, olha só o que fizeram, juntaram um monte de comediante e é proibido rir. aí o Igor Guimarães se supera, né? Que ele conseguia fazer todo mundo rir. Ele foi o que mais me fez rir naquele programa. Ele é muito bom. Rabiner, a hora que eu citei no início do papo seus números, tem um monte de gente, mesma coisa. Meu sonho, eles chegam para mim assim, meu sonho é ser como você, ficar trabalhando o dia inteiro em casa de bermuda. Ontem o Will me ligou, eu estava lá, eu de regata, descabelado, assim. Ninguém tem ideia do trampo que é. De onde que o pai de família, agora é um pai de família, de onde que vem a sua grana? Mais dos shows, via monetização de canal, só para você que está querendo, só de você que está querendo largar a sua profissão para ficar rico, assim, é um serviço de utilidade pública que a gente vai fazer agora. Continua na sua profissão. Quando eu falo que o comediante está uberizado é porque de certa forma a gente está recebendo de vários lugares diferentes, assim, você vai tentando variar a sua renda, né? O que eu recebo mais é de roteiro para casa de artistas. Pô, que legal. Eu faço vários conteúdos diferentes para eles, sketches, já escrevi um documentário com eles. Eu vi esse lance do documentário, cara, muito legal. Sobre produtores durante a pandemia, né, como é que estava a vida deles, enfim. E fazendo shows com monetização do YouTube, de vez em quando aparece alguém pede para fazer um trampo de roteiro, tipo assim, escrevendo piadas para outra pessoa, sabe? De vez em quando vem dinheiro do TikTok, do nada, uma piada entra muito. Mês passado, uma piada do Paulo Cogos pagou meu convênio. Olha aí. Não acredito, Paulo Cogos, ícone da extrema-direita. Aliás, não falta inspiração, né? O tanto que a gente tem na direita de gente ridícula. Por falar em gente ridícula, num vídeo você zoou dizendo que se você tivesse continuado na igreja, você talvez fosse hoje o Nicolas Ferreira. Sim, porque eu vejo um pouco meu irmão, meu Nicolas Ferreira das ideias. Seu irmão está na igreja? Meu irmão, ele ainda é da igreja. Ele sabe, se eu não me engano, ele prega no culto de jovens. Ele sabe que você faz essa referência? Bom, capaz de... Não sei, mano. Acho que a situação atual deve até se orgulhar disso, né? Porque teve uma época que eles começaram a ficar enchendo um pouco o saco, aí eu, tipo assim, silenciei todo mundo do Instagram pra eles não verem o que eu posto, fez bem, tá ligado? Fez bem. Como que... Exatamente. Mas é Nicolas Ferreira que eu digo porque o Nicolas Ferreira é o modelo desse jovem conservador cristão, né? Cara, então, tipo assim... Que decadência, que buraco. Ele entendeu as redes sociais, entendeu como funciona, então ele viraliza muito, só que ele representa esse jovem conservador cristão. Tipo assim, é o crente Virgão. de direita. Tipo assim, e muita gente também velha gosta dele. Tipo assim, a minha mãe, tipo assim, gente já mais de idade, mas ele tipo assim, representa meio que essa juventude que quer parecer os homens de antigamente de uma maneira meio idealizada, sei lá, mano. Mas eu acho que eu teria meio seguido por essa mentalidade se eu não tivesse saído daquele ambiente, sabe? Tipo assim, seria ainda essa pessoa meio conservadora. Na faculdade eu sentia um pouco de conflito entre o que eu via e os sentimentos conservadores que foram colocados dentro de mim, e com o tempo eu ia entendendo algumas coisas e outras levava mais tempo, porque é difícil você puxar o conservadorismo que foi... tipo assim, enterrado desde sempre, mas ele representa para mim isso, sabe? Esse conservadorismo que se recusa a mudar, se recusa a reconhecer algumas coisas. Mas é até meio perigoso. Esses dias o Nicolas Ferreira deu uma entrevista falando que ele achava que as pessoas tinham o direito de dizer que o Holocausto nunca existiu. Tipo assim, começa a virar
caramba, mano, que doideira. Monarque. Monarca, só que sendo o deputado mais votado do país, que é mais preocupante, né? E você falou um negócio legal, que ele entendeu como funciona as redes sociais, então a hora que ele fala lá, não, porque precisamos de homem com testosterona. O país inteiro repercute, a esquerda para criticar, a direita para apoiar, e durante 5 dias só aparece testosterona lá na... Ele com a peruca lá no Congresso, ele sabia que ia dar muito view. No final das contas, para mim, parece que é só pelo Reels mesmo, mano. Tipo assim, se o Reels bater muito engajamento, não importa o que você tá falando, tá ligado? Tipo assim, a extrema-direita não tem vergonha de usar isso pra contar mentira mesmo. Tipo, não só o Nicolas, né? A Brasil Paralelo, porque eu sou do ramo da história, então. Brasil Paralelo atinge muita gente com desinformações sobre história de uma maneira muito fácil, muito rápido, que engaja muito, então... Mas e aí, é um problema dessas pessoas ou é um problema das redes? Eu acho porque que as grandes mídias lucram muito. Por exemplo, Brasil Paralelo, a gente faz live de reações às notícias e bizarrices do mundo gospel, principalmente da política, e nós falamos, a Brasil Paralelo, acho que não estou enganado, em 2018, 19, sei lá, alguma coisa assim dos anos anteriores, gastou mais de 100 milhões de reais. Foi em um ano, né? Em um ano, cara. Aliás, você está falando de comediante, falando de história, você não citou ainda aquele comediante, Leandro Narlock. Você não citou ainda esse... Guia politicamente incorreto da história, né? Meus professores da faculdade odiavam isso. Que é uma comédia, né? Porque Só deve pode ter ser uma sido um comédia. roteiro de comédia bem ruim, inclusive, né? Mas então, é muito planejado, né? Mas só em relação a isso que a gente estava falando, o Mark Zuckerberg, eu acho que ele ainda não era dono da Meta, era só do Facebook. Ele ganhou muito dinheiro com a eleição do Trump, mano. Tipo assim, o tanto que os caras impulsionavam, o Steve Bannon, a Cambridge Analytica, pô, mano, tipo assim, claro que precisa de uma regulação nas redes, exatamente por causa disso. Os caras vão lucrar, mesmo se for com mentira. E a pandemia deixou isso mais evidente, porque aí a mentira matava a gente, né? Sim. Tipo assim, você contar uma mentira sobre uma vacina, porra, mano, causa um estrago da porra. Então, tipo assim, esses caras precisam de algum tipo de regulação, tá ligado? Não dá pra ser assim do jeito que é, não. Aliás, tem um documentário, entrou recentemente no Netflix, vale a pena, uma rede antissocial, falando exatamente... É o dilema das redes? Não, Dilema não. das redes, não é? Não, é um sobre como que começou essa história de memes, de contar mentira e depois o país inteiro acreditando, fazendo manifestações, tudo em cima de notícias falsas que eles divulgavam num grupo de zoeira e aí a coisa tomou uma Você vê proporção. como as coisas se assemelham, porque eu lembro, quando você fala assim, eu lembro da Onda, né? O filme A Onda, que é nessa pegada aí. O filme favorito de todo professor de sociologia, né? Assistam A Onda, você não viu, assista. São todas as dicas aqui mesmo, porque, sério, estou me sentindo assim, host de um podcast assim da alta inteligência, porque, cara, a gente traz um humorista e tem um papo assim absolutamente Alto nível. de altíssimo nível. O cara acabou de citar Cambridge Analytica. Nossa, sensacional, hein? A hora que ele entrou, é aquele ali, aquele menininho ali que... Ninguém nunca dá nada por mim, assim, na primeira vista. Sempre tenho que conquistar o respeito das pessoas, tá normal. Então, né? Putz, sensacional. Mais alguma coisa? Sim, eu queria... preciso saber de você o seguinte, a gente teve grandes humoristas, né, antigamente, que tocavam em assuntos até de maneira errônea, né? A gente... Chico Anísio e etc. De certa forma, vocês ainda bebem nesse tipo de referência ou não? Para vocês, dessa nova safra aí, é só essa turma que está mais próximo, que você acabou de mencionar, ou tem alguém das antigas aí que vai ser referência? Eu acho que a minha geração de stand-up, a geração do Thiago Ventura, é mais influenciada pelo Dave Chappelle do que pelo Chico Anísio. Mas também, tipo assim, falar que o ponto de vista é errôneo, sim, se a gente fizesse aquelas piadas hoje, tá ligado? Pra época não tinha esse questionamento. Agora, o Chico Anísio também, tipo, tem uma parada, mano. Ele era genial, sim. Agora, tinha outros geniais também. A gente precisa lembrar que o Chico Anísio, ele tem o tamanho que tem porque ele foi impulsionado por uma grande emissora chamada Rede Globo, Sim. que durante a ditadura militar virou um império. Então, tipo assim, não dá pra você chegar em muito lugar se você não tiver esse impulsionamento, tá ligado?
Tipo assim, esses dias eu parei pra pensar, mano, eu sou contratado da mesma produtora do Hélio de la Penha. Hélio de la que Penha. fez o Cacete Planeta. Genial, Esses dias hein? eu tava pensando, mano, eu nunca vou alcançar o legado do Hélio de la Penha. Tipo assim, muita gente conhece ele. Tipo assim, muita gente. Por quê? Porque ele tava mais de 10 anos, se não me engano, mais de 20 anos, ou por aí, tipo assim, em todos os lares do Brasil. Então, tipo assim, é um impacto muito grande. Agora, a gente precisa também ter noção de que a Globo só coloca as pessoas lá que ela sabe que não vai interferir o interesse dela, né? Tipo assim, se chegar um Pedro Cardoso da vida, tipo, questionando o capitalismo lá, tipo assim, ele vai ser expulso de lá, tá ligado? Sim. Então tipo, tudo é bem Com controladinho com também. essa crítica, você acha que o Adnet precisou dar uma segurada quando ele sai da MTV e vai pro... Nossa, pra mas Globo? claramente, mano, o Comédia MTV era o melhor programa de comédia que eu já vi, por exemplo, da minha geração. Eu não cheguei a acompanhar tanto Hermes e Renato, Sim. tem alguns outros que são Maravilhosos mas, tipo assim, também. mas Comédia MTV ele brilhava, o Adnet fazia músicas geniais, assim, mano. Tipo assim, músicas sobre diferentes gêneros e dá pra ver que ele dominava o gênero. Se ele ia fazer uma música de um forró, ele fazia todos os cacuetes do forró. Se ele ia fazer um trap, ele tem um trap, ele fez um Psy do José de Anchieta encontrando os indígenas aqui. Mano, Psy Moré chama. Psy Moré, por causa do Psy Moré. Mano, essa música é genial. Então, tipo assim, quando ele foi pra Globo, ele nunca mais conseguiu fazer algo naquele nível, tá ligado? Tipo assim, tem o impacto ali de... Ele vai receber mais dinheiro, ele vai ter mais publicidade, mas, de certa forma, a Globo te contrata também pra te controlar, né? Então, tipo assim, sim. não, você tá ganhando dinheiro aqui, então você não precisa ficar, falando todo tipo de coisa. Porque na MTV eu lembro que o Adnet fez uma piada dizendo que a Globo enriqueceu na ditadura militar. Ele já não poderia fazer essa piada hoje, sabe? Sim. Não vamos poder aceitar o convite da Globo, então. Vamos continuar Sinto muito. falando tudo que a Exato. gente quer, assim, ó, desculpa aí. Desculpa não- aí, pessoal, não vai rolar. Mas rola isso, tipo assim, eu vejo isso com as casas de aposta. As casas de aposta estão patrocinando Batalha de Rima. A maior Batalha de Rima do Brasil é a Batalha da Aldeia. Eu vejo porque eu acompanho muito Batalha de Rima. E a Batalha da Aldeia é patrocinada por uma casa de aposta. Então, tipo assim, eles não podem falar mal, tá ligado? Porque eles estão sendo patrocinados. Tipo Cara, assim, bom, tá sua ligado? crítica é sensacional. Porque, de fato, boto o meu dinheiro aí, se você falar, você tá colocando em risco o meu patrocínio. Eu recebo oferta de casa de aposta o tempo todo, mano. Mas eu continuo negando primeiro, porque eu acho errado e eu acho que é uma herança da família crente, do tipo assim, não, aposta é errado. Então, tipo, é um sentimento de culpa. A herança tá ligado? boa, herança boa, herança É um boa. sentimento de culpa. Mas também tem a parada de você estar influenciando as pessoas pra perderem dinheiro, basicamente, né? Incentivando um vício. Mas, tipo assim, é muita oferta, tá ligado? E você vê, caramba, mano, seria muito fácil pegar esse dinheiro e tocar o foda-se pra minha consciência, sabe? Mas, infelizmente, eu tenho essa maldição chamada consciência, como diria meu amigo Thiago Santinelli. Ele falou, infelizmente, eu sou humilde, né, cara? Não, cara, Sensacional. total, sensacional. Eu tô embevecido. Embevecido. Ó, deixa eu te perguntar uma palavra eu não coisa. conhecia. Assim, você tem alguma... Eu fiz até essa pergunta pro Betuel, tá até no nosso roteiro. Você tem alguma memória afetiva, lembrança boa? Ficou alguma coisa dos tempos da igreja em você que você fala, cara, isso aqui faz parte de mim, me atravessou, faz parte do que eu sou e de tanta coisa que eu joguei fora que não prestava mesmo, e é fato, não presta, isso aqui restou e ficou bom, era bom. Além dos meus amigos, eu tenho pelo menos 2 Boa. amigos que são meus melhores amigos, assim. Eles moram em Mauá, agora a gente tá se vendo menos, mas era... Pô, mano, era com quem eu conversava sobre coisas que não dava pra eu falar nem com meus pais, sabe? E também, essa semana eu tava pesquisando as músicas do Palavra Antiga. Palavra Já ouviu Antiga? Palavra Antiga, Sim, Marco Almeida? sim. E eu tava escutando algumas músicas, porque pra mim o louvor da igreja era tão chato que eu ficava, tipo assim, caçando artistas gospel que, tipo assim, ninguém fosse me proibir de ouvir, mas que fosse uma música legal de escutar também, sabe? Então sempre que eu ouvia, tipo assim, algumas músicas do Hillsong, algumas músicas do Marco Almeida, dos Arrais, isso tipo, traz uma memória afetiva boa, do tipo assim, quando eu ouvia essas músicas eu me sentia bem, tá ligado? Era um refúgio, não precisava ficar escutando o que os outros ficavam meio que obrigando, né? Os adolescentes sempre odeiam os louvor, né, mano? Porque é sempre umas músicas feitas pra galera mais velha, né? Então, tipo... Palavra Antiga, porque era meio que uma crítica religiosa através de música gospel. E o João Alexandre também. João Alexandre é um outro nome. A música É Proibido Pensar, é uma música que, pô, mano, eu escuto várias vezes e sempre... Pô, ela me faz meditar muito, porque
é uma crítica muito atual ainda, né? Deve ter mais de 10 anos essa música, mas é muito atual, né? Tem. Boa. Onde ele falava distante do trono, né? Exatamente. Tinha um lugar lá que ele falava distante do trono. Tão distante do trono. Quanta blasfêmia é o nome do próximo show, é isso? Isso foi o comentário de um hater. Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo como Aí, dá para aproveitar. Deus transforma Sim. a maldição em bênção, como que é lá de Porque eu achei esse comentário muito bom. Tipo assim, foi 2 palavras, curto e grosso. O cara resumiu um sentimento complexo. E também porque blasfêmia era usado com todo mundo. Até com Jesus foi usado blasfêmia, né? sim. Tipo, com Lutero foi usado blasfêmia. Então, é uma palavra... Tipo militância, né? Porque você usa só para atacar de forma meio genérica. Mas e também é uma forma de você não permitir que se faça nenhuma crítica à igreja. Então, quando você levanta essa palavra blasfêmia, você já cria um bloqueio, né? Você não pode criticar nada porque a gente está fazendo a vontade de Deus. E aí você se coloca como representante da vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer. Tira essa roupa porque essa roupa não é de Deus. Tira não sei o que porque não sei o que não é de Deus. E você fica tipo... Será que Deus se preocupa com esses mínimos detalhes? Não é mais amor ao próximo e tal? Então, enfim, o show trata muito da minha infância e adolescência em família evangélica. Tem bastante piada de religião, mas também tem algumas outras coisas, piada de paternidade, alguns outros assuntos. E fica o convite, quem quiser assistir. Estou fazendo todo mês no Acústico Comedy. Olha só, vamos visitar o Bruno lá. Exatamente. Vamos comer a pizza lá depois. Será que a senha é a mesma do Thiago de repente não paga nada? É a mesma senha? Porque se for a mesma senha, nós vamos estourar. Vocês são meus convidados. Aí. Wagner, super obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo delicioso. O microfone está sempre à sua disposição aí. Esperamos ter você outras vezes aí. E olha, falando sério, o Thiago o Abner é tão melhor do que o que existe no meio evangélico que assim vale muito a pena se você só conhece o nome X e o nome Y. Mas assim, vale a pena. Muito fera. Sem contar, Pava, que hoje eu estava falando do infeliz lá de Minas Gerais. Que precisa se reencontrar urgentemente, mas eu vejo o Abner com alguém com uma inserção muito grande dos adolescentes. Não sei se você tem esse tipo de... De vez em quando aparece lá. Então, eu vejo... Porque assim, eu me sinto que se eu fosse um adolescente hoje, eu ia procurar te ouvir, consumir seu conteúdo. E eu acho extremamente importante, por exemplo, você, quando quiser fazer um contraponto, você está percebendo que tem um adolescente ali vendo algumas coisas que não são legais, né? Porque, infelizmente, chega para eles... As redes estão aí desreguladas, fazem o que querem e o que não querem. Passa um conteúdo, fala, você gosta desse tipo de stand-up, de comédia? Então vê esse menino aqui, vê o que você acha das piadas dele. E aí a bronca é do Abner da piada dele para cativar o moleque, mas pelo menos você levou alguém. Por quê? A próxima geração de eleitores é essa molecada que está aí. Uhum. Se a gente entregar essa molecada para a extrema-direita... Eles vão se sentir, vão se sentir revolucionário até 30 anos. Quando o capitalismo colocar a faca no pescoço deles de verdade para ser pai de família, trabalhador, não sei o quê, infelizmente, o que eles estão consumindo até ali? Esse tipo de gente, né, que infelizmente não traz nada de bom. E aí, tendo você como contraponto, é importante. Você e outros grandes caras, né? Tamo junto. Só complementando o que você falou, eu sinto que tipo assim, em certo momento da minha carreira, e talvez influenciado por alguns comediantes gringos que eu gostava, eu ia nessa parada de contar piadas sobre temas pesados e tentar buscar os temas sensíveis. Enfim, trazia uma satisfação de comediante, de conseguir fazer as pessoas rirem de assuntos difíceis. Só que quando você vai para a internet, eu percebo que essa questão de formação de público e a relação que você tem com o seu público é importante no sentido de, principalmente com adolescentes, que você realmente vai influenciar algumas ideias na cabeça das pessoas. Com certeza. Claro que eu não vou mudar o mundo, mas na minha proporção eu posso ajudar a trazer algumas coisas. Então, quando a galera acusa de militância, eu não me ofendo, porque eu sei que em alguns momentos a militância é importante no sentido de trazer para algumas pessoas certas discussões que talvez elas não teriam em outros lugares, tá ligado? Então, enfim, eu acho importante essa relação
do comediante com a formação de público. Eu acho que os comediantes precisam conversar mais sobre a formação de público, porque a gente sente que, não, eu só estou criando piadas aqui aleatoriamente da minha cabeça. Tipo assim, se você só acha que se você está criando aleatoriamente, então você está criando um tipo de público sem você perceber. Porque, por exemplo, você vê, vai um professor de história, de sociologia, não sei qual que vai ser a abordagem dele, e é respeitável qualquer que seja a abordagem, mas às vezes ele não tem o alcance no moleque que você acabou de falar sobre o capitalismo, ou a piada que você faz sobre o capitalismo. Aí o moleque, é mesmo, né? Você solta o mais-valia numa piada sua. O menino que te consome, que gosta de te consumir, ele vai... O que é mais-valia? É muito mais fácil ele se aproximar e entender, e procurar entender o que é, do que talvez... Para mim acontece isso com as batalhas de rima. Tem um cara que chama Abner, inclusive, só que ele é conhecido como Magrão. O Magrão, ele é um MC muito bom ali de Taboão da Serra. E ele faz várias indicações. Quando ele tá rimando, ele faz referências a uns caras das antigas que ele ouvia. E aí eu fui, mano, quem que é esse Gog que ele falou? Eu fui pesquisar quem que era o Gog. Eu falei, caramba, esse cara é lendário. Tipo assim, tipo, nível sabotagem, assim. E eu não sabia quem que era. Mas foi por uma indicação rápida, assim, de uma batalha de rima. Então... Enfim, eu gosto de tentar pensar que eu faço isso na minha proporção, na minha área. E faz mesmo. Tentando ser engraçado e não tentando fazer outras coisas, enfim. É isso. Valeu, tamo junto. Não, até porque, seja para variar, dizem não. Tem um país aí que o presidente é um comediante. Ucrânia, né? Entre ser aquele lá, né? Quem sabe a gente não tem um comediante presidente da República? Não sei, velho. Isso daí, eu espero não que esperem isso de mim, mas quem sabe um dia vem algum aí. Eu espero que não seja aquele lá do SBT, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que é isso. Olha, para você que nos acompanhou, daqui a pouquinho, estou olhando aqui, ele já está a caminho, daqui a alguns minutos, ao vivaço, Guilherme Boulos, e mais uma vez, Abner, obrigado pela gentileza, pela generosidade, pelo papo de altíssimo nível. Aí, sucesso para você, que você seja muito feliz lá com a sua família. É filha, não é? Minha filha. Sua Alice. filha. Isso. Alice, 2 anos. 2 anos, olha só. Aí, tá vendo? Ó, não é tão... Adolescente, pai. De Adolescente, pai. Ó, é por isso que a gente tem que... ajudar. Obrigado, viu, cara? Grande abraço. Obrigadão, Abner. Valeu. Pelo convite. Sigam o Abner aí, gente. Sigam o Abner nas redes aí. Muito fácil, né? TikTok, Instagram. Assim não tudo. pode, né? Não, ó, assim não. Continuamos juntos. Daqui a pouco a gente tá ao vivo aqui de novo. Valeu. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!